Oi gente, eu sou Danusa França e esse é o vídeo número 8 da playlist de Reiki de limpeza de entidades negativas. E vamos em frente, sempre com aquela pausa para um brinde, uma aguinha. Pedindo que curta, que compartilhe, que se inscreva no canal, que acione o sininho das notificações, enfim. Entrei numa parte agora muito importante dessa playlist, que é o estudo do símbolo sagrado desse maravilhoso sistema Reiki de limpeza de entidades negativas. Lembrando que para utilizar essas ferramentas, utilizar o símbolo sagrado, é fundamental que você vivencie a sintonização. Quer receber a sintonização? Quer adquirir essa sintonização? Faça contato comigo aqui, diretamente pelo YouTube ou então no meu Instagram. Bom, vou falar do símbolo, que é esse símbolo aqui, belíssimo, chamado de Kanazuka. Kanazuka, ele pode ser desenhado e ele pode também ser trabalhado através da visualização e impressão. Ele é o símbolo do sistema de Reiki de limpeza de entidades negativas, tá? Vou mostrar como é que é feito o desenho aqui, que claro que eu fiz um esquema legal para vocês. Começa o desenho do círculo mais externo, no sentido horário. Depois vem o segundo círculo, sentido horário. O terceiro, no sentido horário. O quarto, no sentido horário. O círculo que está no interior é feito no sentido anti-horário. E vocês observam que são 3 linhas. Tá vendo? Então não é difícil desenhar, mas você pode também fazer a visualização e a impressão, como se fosse um carimbo. Você olha, você direciona o símbolo e você vai fazer o mantra dele, Kanazuka, Kanazuka, 9 vezes. Vai repetir esse mantra para ativar o símbolo 9 vezes. Muito bem. Quero comentários, né? Um golinho de água. Uma pergunta para colocar aí nos comentários. O que vocês sentem quando vocês visualizam esse símbolo sagrado? Bom, vamos entender o uso de Kanazuka, que é um símbolo fantástico. Vamos entender o uso dele na prática. Na prática. Depois eu vou mostrar aqui um outro desenho que eu fiz no final desse vídeo. Ele poderá ser visualizado, como eu falei, visualização e impressão, diretamente no campo energético, no campo áurico da pessoa que esteja precisando do tratamento. Seu cliente holístico, por exemplo, tá? E aí, se a pessoa estiver apresentando sintomas, dentro de tudo aquilo que a gente já estudou, sintomas de possessão, se você perceber que está sofrendo influências que sejam de entidades negativas, como o próprio vampirismo, como a própria esponja psíquica, sofrendo ataques espirituais, se for realmente vítima desse tipo de situação, então você vai visualizar o símbolo diretamente ali, no campo áurico da pessoa. E em seguida você vai falar o nome do símbolo quantas vezes? 9 vezes, exatamente, já aprendeu. E aí ele será ativado, exatamente ali onde você visualizou e imprimiu. Então tem que trabalhar muito a energia no chakra frontal para você projetar esse símbolo. Ele será ativado e ele vai ficar ativo ali durante todo o dia. O ideal é você reativar a cada 24 horas. Aí você consegue cercar bem toda e qualquer negatividade que tenha que ser combatida, que esteja prejudicando aquela pessoa. Mais um golinho de água. Isso, porque aqui no meu canal é assim. Meus seguidores aprendem a importância de beber água. E a gente sempre bebe aqui como se fosse um brinde, como se fosse um momento, porque é um momento de conhecimento, um momento de troca. E eu me sinto muito próxima de vocês nesse momento, sabendo que vocês aí estão bebendo água junto comigo. Bom, muitas pessoas que são vítimas desses ataques psíquicos, eu já expliquei isso anteriormente,
elas carregam uma energia negativa nelas. Então existe uma linha aí de afinidade energética. Então é muito importante, depois que você vivencia a sintonização dentro do sistema e utiliza essa ferramenta holística grandiosa, ao trabalhar a cura, você direcionar para o chakra cardíaco da pessoa que você está cuidando. Por quê? Porque ali é como se fosse a central emocional. Então, muita negatividade fica acumulada exatamente no cardíaco. Todos aqueles sentimentos tóxicos vão ficar acumulados ali. Então, é importante justamente você jogar o símbolo no cardíaco para tirar aquele acúmulo, para retirar toda aquela negatividade, principalmente raiva. É muito importante você quebrar a negatividade da pessoa para que não exista mais aquele elemento magnético que atrai aqueles seres sem luz para perto dela. Então você vai utilizar o símbolo tanto no campo áurico quanto também nos chakras, principalmente tendo essa atenção com o chakra cardíaco, na intenção de restaurar o equilíbrio daquela pessoa, estabelecer um reequilíbrio. A partir da sintonização, você poderá ativar esse símbolo, que é o símbolo master importantíssimo no sistema e único do sistema de reiki de limpeza de entidades negativas. Então, a partir dessa sintonização, podendo utilizar a ferramenta, use, aproveite. Você optar pela sintonização, aproveite para utilizar essa ferramenta. Não deixe a negatividade se acumular. Utilize de forma preventiva, ative nos chakras. É muito importante ativar em você, todos os dias, para justamente fazer um tratamento, como eu falo lá desde o início, preventivo. Então é um resultado muito bom. Você percebe que você passa a ter um diferencial em termos de energia, uma proteção a mais. Uma outra prática que eu acho muito legal dentro desse sistema é você ativar o símbolo nos seus chakras antes de dormir, para garantir uma proteção durante o teu sono, que não haja nenhum tipo de influência nem perturbação negativa durante o seu sono. Tem muitas pessoas que sentem perturbação na hora de dormir, influências negativas na hora de dormir. Então, uma outra dica que eu dou aqui é a ativação antes de dormir, que você pode fazer em você e você pode fazer também no seu cliente holístico. Depois eu vou entrar nessa parte com mais detalhes. Caso você queira limpar a energia em qualquer ambiente, fazer aquela faxina energética mesmo, retirar toda e qualquer entidade negativa que esteja ali, você vai usar o símbolo, que eu já mostrei para vocês, ativando o mantra durante 5 minutos. Então você vai contar o tempo de 5 minutos e você vai falando o mantra, para justamente para que aquelas energias negativas possam ser totalmente liberadas e removidas daquele ambiente, daquela casa. Você pode desenhar o símbolo num pedaço de papel e você pode manter dentro da sua bolsa, você pode colocar na sua carteira, você pode colocar no seu bolso. Se você trabalha com um jaleco, por exemplo, trabalha na área de terapia holística, coloca o símbolo de proteção no seu bolso, porque assim você evita que venha qualquer tipo de energia negativa para você. Coloca no bolso, lembrando de ativar em você, ativar no seu campo áurico, ativar nos seus chakras. Faça cópias desse símbolo, como eu falei, esse símbolo é parte da apostila. Então faça cópias, coloque nos ambientes onde você sentir que necessita de ajuste. Coloca e ativa, porque é muito importante a ativação naquele ambiente. Esse aqui, por exemplo, é um que eu desenhei para mostrar para vocês que dá para você desenhar, tá vendo? Mesmo esquema, ó. Começando, peraí que eu apertei a lanterna errada, aqui. Começando da linha externa, primeira, sentido horário, segunda no sentido horário, terceira no sentido horário, quarta no sentido horário, quinta, em 3 traços, ó. 1, 2, 3, no sentido anti-horário. Teve até um vídeo que eu falei que dentro do próprio sistema, há uma analogia, uma comparação do símbolo como se ele fosse uma lata de lixo, que ele fosse pegando todo esse lixo energético que precisa ser eliminado. Mas eu vejo esse símbolo, a minha visualização desse símbolo
é como um grande portal, um portal de luz. Eu vejo esse símbolo como, eu até me arrepio quando eu falo, é aquele momento em que ao jogar o negativo, ao jogar no negativo, é como se ele verdadeiramente absorvesse a visualização que eu tenho na prática do símbolo, tá? Tô aqui compartilhando com vocês. É como se ele absorvesse aquela energia negativa, drenando aquela negatividade, transmutando mesmo em positivo. Então, permitindo um restabelecimento da energia, tanto nas pessoas, quanto nos ambientes, quanto também nos animais. Então, eu considero esse símbolo grandioso. Eu comparo realmente como, se você olhar bem, você consegue sentir nele um movimento justamente concentrado para o meio dele. Sinta, bem aqui, como se fosse justamente um movimento intenso, bem aqui no meio, de sucção. Ele puxa aquele negativo e ele resolve. Ele tem essa força que é grandiosa. Então, para mim, é uma ferramenta extremamente importante. Tem um outro desenho também que você encontra às vezes assim, tá? Mas o que a gente usa mais comum, eu tenho todos eles estão na minha apostila. O mais comum é esse aqui. E aqui eu fiz esse esquema porque fica mais fácil para a pessoa que quiser desenhar o próprio símbolo, tá? Para ficar perfeitinho, saber a ordem certinha. Mas eu gosto muito de trabalhar com a visualização. Quando você trabalha com a visualização, você desenvolve muito o seu chakra frontal. E uma dica que eu dou, que eu considero assim preciosa: todo símbolo que a gente trabalha com visualização, qual é o macete para você memorizar aquele símbolo e facilitar a sua prática? Você faz a impressão dele e coloca perto de você, num local que você costuma ficar mais dentro da sua casa, um local que você tenha uma certa privacidade. Aí você vai colocar aquele símbolo ali preso na parede, na altura dos seus olhos, do seu frontal, e você vai fazer o seguinte: você vai olhar o símbolo. Quando você tiver com aquele símbolo bem nítido na tua memória, na sua tela mental, você vai fechar os olhos. E quando você fechar os olhos, você vai tentar fixar esse símbolo o máximo de tempo que você conseguir. Quando você perceber que o desenho está se apagando, já não está mais tão definido, você vai abrir os olhos, observar novamente e fazer esse ritual por várias vezes. Vai repetindo até que vai chegar num ponto que você não vai nem mais precisar olhar para o desenho já vai fazer parte de você. É essa a tendência. Então é uma prática que pode ser até uma prática meditativa, você pode colocar uma musiquinha de meditação ao fundo para você absorver esse símbolo de uma forma incrível no seu frontal e vai se transformar ali num verdadeiro laser de luz, imprimindo o símbolo quando e onde for necessário, quebrando toda e qualquer negatividade. O que eu mereço? Que você curta esse vídeo. Claro! Fecho mais um vídeo aqui. Enorme gratidão e vamos em frente porque ainda tem muita informação. E eu tenho certeza que vocês estão aproveitando cada vídeo dessa maravilhosa playlist. Mais uma vez eu agradeço. Enorme gratidão. E vamos em frente. Vamos em frente.